Essa é minha tia Lúcia. Ela mora na roça junto com a minha avó e tem síndrome de Down. A Lúcia adora celular, televisão, tecnologia. O problema é que ela se descontrola um pouco com isso e minha avó que cuida dela já percebeu isso. Esse ano eu fiz 2 viagens para o interior de Minas Gerais para visitar meus familiares. E aconteceu uma coisa que eu não esperava. Eu comecei a perceber vários padrões da minha família em mim. E aí eu comecei a me perguntar, quanto de quem eu sou foi realmente escolhido por mim? Em Minas Gerais, fiquei cada dia na casa de um parente, andei bastante de carro, ouvi muita música. Eu tentei passar um tempo sozinho para refletir num local que eu não conheço e explorar ele sem direção. E acho que uma das coisas mais interessantes de viajar é justamente você sair do seu ambiente normal. Porque quando você está no seu dia a dia, você simplesmente é você. Você acorda, trabalha, vai para academia, encontra seus amigos. Você não fica pensando de onde vieram determinados comportamentos seus. Mas quando você volta para um lugar onde sua família está reunida e é a origem dela, você começa a perceber algumas coisas. Você percebe as maneiras de falar, a maneira de pensar, como eles lidam com os problemas. E algumas vezes você pensa, caralho, eu também faço isso. E outras vezes você pensa, não, isso não sou eu não, isso definitivamente não sou eu. E acho que foi isso que mais me marcou nessa viagem. Eu comecei a entender que conhecer minha família era, de certa forma, uma maneira de conhecer a mim mesmo. Eu ouvi algumas coisas durante essas viagens que não tem absolutamente nada comigo. E distinguir essas características também faz parte do crescimento. Uma das maiores realizações que tive nessa viagem foi uma conversa completamente aleatória com meu tio. A gente estava falando sobre a distância entre Minas Gerais e São Paulo, porque é muito longe, são mais de 1.000 quilômetros, dá umas 15 horas de carro. Eu comecei a perguntar quem tinha sido um dos primeiros da família a sair de Minas e ir para São Paulo. E ele falou que foi o meu pai. E aquilo conectou com algo na minha cabeça, porque uma coisa que eu sempre considerei muito minha é essa vontade de sair do país, de sair de onde moro, essa vontade de conhecer outros lugares, de buscar uma condição melhor. E o que mais tenho ouvido é que eu estou muito corajoso por querer fazer isso. Mas com esse histórico revelado, eu acabo revertendo a situação, que essa coragem não é essencialmente minha. Ela é herdada, ela é hereditária. Pois veja só, meu pai, mãe, tio, eles fizeram isso nos anos 90. Eles saíram do interior de Minas, onde era tudo mato, e foram para São Paulo. Sem internet, sem Google Maps, sem comunidade online, sem ChatGPT, sem Reddit, sem ter a estrutura e acesso à informação que eu tenho hoje, sem saber exatamente o que encontrar. É apenas um primo, um conhecido, oferecendo uma oportunidade e eles vendo o que daria. Nisso entende-se que essa característica é da minha família. A vontade de buscar uma condição melhor, essa coragem de sair de onde está, de tentar alguma coisa diferente. E talvez eu esteja simplesmente continuando uma história que começou antes de mim. E continuando com a investigação dos padrões familiares, foi onde eu comecei a prestar ainda mais atenção na minha avó. Ela é a mãe do meu pai e foi quem eu comentei no início do vídeo, que também é mãe da Lúcia. Ela tem 84 anos, ela passou a vida inteira na roça e criou mais de 10 filhos. Ela cuida da casa, cuida dos animais, ela cuida da Lúcia, faz crochê, ela faz um frango caipira delicioso. É uma pessoa extremamente prática e lúcida. E o que fez eu ter essa clareza foi a autonomia dela relacionada ao celular. E ouve só essa. Os meus tios, eles chegaram a conversar com ela para tentar colocar a internet em casa, para facilitar a comunicação e ter um melhor acesso, dar um celular para ela. E ela simplesmente falou que não queria. Ela falou não, porque ela sabia que a Lúcia ia ficar viciada e dar mais trabalho. E eu achei isso muito curioso, porque a minha avó, ela nunca teve TikTok, nunca teve Instagram, ela nunca ficou rolando feed por 2 horas, ela nunca precisou aprender sobre dopamina, algoritmo ou vício em telas. E mesmo assim, ela olhou para aquilo e conseguiu entender, isso aqui não vai fazer bem para ela. Enquanto eu, que
tem acesso a toda essa informação, que sei exatamente como esses aplicativos funcionam, ainda tem uma briga constante com o meu próprio celular. Então você vê que ela consegue ter mais inteligência decisória do que nós que estamos presos a essa vida conectada. Eu acabei voltando dessas viagens entendendo que algumas das coisas que eu achava que eram essencialmente minhas não eram tão minhas assim. Algumas vieram dos meus pais, algumas vieram da minha família, algumas eu desenvolvi sozinho e algumas eu vou precisar escolher conscientemente se quero continuar carregando. No fim das contas, ter mais experiências com minha família, indo às origens e focando nos comportamentos e culturas, foi uma das formas mais interessantes que eu encontrei de conhecer a mim mesmo. Podemos dizer que foi uma extensão da terapia. Manda um oi, vó.